A guerra na Ucrânia, que desde fevereiro de 2022 opôs Kiev e Moscou, atravessa uma nova fase de intensificação, marcada por um aumento da intervenção indireta de países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Nos últimos dias, a presença crescente de aeronaves militares dos Estados Unidos, Reino Unido e de outros aliados, a partir de bases aéreas na Polônia e Romênia, ambos países que fazem fronteira com a Ucrânia, adicionou uma camada inédita de tensão ao conflito. Essas aeronaves, incluindo caças e aviões de reconhecimento, realizam voos próximos às áreas de combate, o que tem sido visto por Moscou como uma ameaça direta. Com isso, o risco de um confronto aberto entre a Rússia e o bloco ocidental aumentou consideravelmente, transformando o conflito ucraniano, até então localizado, em um possível catalisador de uma crise internacional de grandes proporções. Enquanto o Ocidente amplia sua presença na região, a Rússia intensifica seus bombardeios em território ucraniano. Nas últimas semanas, forças russas realizaram uma série de ataques coordenados contra infraestruturas críticas, especialmente contra usinas de energia, depósitos militares e aeroportos que servem de base para operações ucranianas. Cidades estratégicas como Poltava, Dnipro e Ivano-Frankivsk, localizadas no centro e oeste da Ucrânia, sofreram danos significativos, com relatos de cortes de energia em larga escala e destruição de equipamentos militares. Especialistas em segurança relatam que Moscou tem empregado mísseis de cruzeiro Calibre e KH-111, lançados tanto do Mar Negro quanto de bombardeiros estratégicos do 95 MS, além de drones Shahed-100 e 36, de fabricação iraniana, usados em missões suicidas contra alvos fixos. A precisão desses ataques tem deixado os sistemas de defesa aérea ucranianos sobrecarregados, mesmo com o suporte ocidental, como o fornecimento dos sistemas Patriot e NASAMS. A constante modernização dos projéteis russos também tem reduzido a eficácia das interceptações, comprometendo a capacidade de resposta de Kiev. No sul do país, a situação é ainda mais delicada. A cidade de Kherson, que já foi palco de intensos combates e chegou a ser retomada parcialmente pelas forças ucranianas no final de 2022, voltou a ser o centro de uma ofensiva russa. Tropas de Moscou têm se mobilizado para retomar o controle total da região, bloqueando estradas vitais para o envio de suprimentos e reforços ucranianos. O cerco tem dificultado o acesso a alimento, munições e equipamentos médicos, deixando os soldados de Kiev em condições cada vez mais precárias. Fontes locais relatam que a rodovia IM-14, que conecta Kherson a Mykolaiv, está praticamente sob domínio russo, isolando o que resta das posições ucranianas na área. A falta de apoio logístico e o avanço inimigo forçam a Ucrânia a considerar uma retirada tática em alguns pontos para evitar perdas irreparáveis. Além dos problemas militares, cresce o desgaste psicológico das tropas ucranianas. Autoridades locais, sob anonimato, admitem que o número de deserções aumentou de forma alarmante nos últimos meses. Estima-se que ao menos 18 mil soldados ucranianos tenham abandonado suas posições desde o final de 2023, número que, embora negado oficialmente por Kiev, tem sido mencionado por analistas militares internacionais. Esse fenômeno reflete não apenas o esgotamento físico e mental dos combatentes, mas também o desânimo diante de um cenário em que as vitórias se tornam escassas e as perdas humanas se acumulam. Esse enfraquecimento da estrutura militar compromete o moral nas linhas de frente, dificultando a coordenação de ações ofensivas ou defensivas. Enquanto o campo de batalha se deteriora, diplomatas europeus e americanos continuam buscando alternativas para evitar uma escalada ainda maior. Contudo, as negociações permanecem travadas. A Rússia, liderada por Vladimir Putin, condiciona qualquer cessar-fogo à aceitação da perda de territórios por parte da Ucrânia, algo que o governo de Volodymyr Zelensky rejeita veementemente, amparado pelo apoio formal de Washington, Londres e Bruxelas. As propostas de mediação feitas por países como Turquia e China não avançaram, e a cada novo ataque, as chances de um diálogo concreto parecem mais distantes.
O agravamento desse conflito traz consequências sérias, que ultrapassam as fronteiras ucranianas, afetando o equilíbrio geopolítico de toda a Europa e reacendendo temores de uma guerra em escala global. A mobilização constante de tropas e equipamentos da OTAN ao longo da fronteira oriental do continente não apenas reforça o apoio para países membros mais próximos da Rússia, como também intensifica o clima de hostilidade entre Moscou e o Ocidente. A Rússia, por sua vez, elevou o tom ao colocar em alerta suas unidades de armas nucleares táticas, especialmente no enclave de Kaliningrado, território russo encravado entre a Polônia e a Lituânia, com saída direta para o Mar Báltico, o que oferece a Moscou uma posição estratégica para projetar poder militar sobre a Europa Central e do Norte. Esse movimento russo não é recente, mas agora atinge um nível crítico diante da escalada do conflito, sendo interpretado por analistas internacionais como um recado direto para Estados Unidos e a União Europeia. Além da Polônia, que atualmente abriga um dos maiores contingentes de tropas americanas em solo europeu desde o fim da Guerra Fria, com mais de 10.000 soldados permanentes, a Romênia se destaca como um polo estratégico de defesa. O país cedia o sistema antimísseis Aegis Ashore, uma instalação que, segundo Moscou, ameaça sua segurança nacional, embora a OTAN insista que se trata de uma barreira contra possíveis ataques de estados hostis, como o Irã. A presença desses sistemas em solo romeno adiciona um elemento técnico e político ao conflito, pois representam não apenas uma proteção para o flanco sudeste da aliança, mas também uma provocação direta para olhos do Kremlin. Ao mesmo tempo, países bálticos como Estônia, Letônia e Lituânia, que compartilham fronteiras ou proximidade com a Rússia, reforçam suas defesas, temendo serem os próximos alvos de um eventual alargamento do conflito. Essas nações, por terem pertencido à antiga União Soviética e hoje integrarem a OTAN, são vistas como pontos sensíveis em qualquer cenário de escalada. O envio de novos contingentes militares para essas áreas e o fortalecimento de exercícios conjuntos de guerra com os Estados Unidos e Reino Unido demonstram a seriedade com que o Ocidente encara a ameaça de um possível avanço russo para além da Ucrânia. Nesse contexto de tensão máxima, o temor de um incidente que possa disparar um conflito aberto entre potências nucleares, seja por um disparo acidental, um ataque não autorizado ou um erro de interpretação em meio à troca de mensagens militares, é cada vez mais real. O uso intenso de drones, mísseis e caças em espaços aéreos congestionados aumenta o risco de um embate direto entre aviões russos e aeronaves da OTAN, sobretudo em áreas como o Mar Negro, onde ambos os lados realizam operações quase diárias. Um simples erro técnico ou um mal-entendido em meio a essas ações poderia ter consequências devastadoras, levando a uma escalada imediata. Além dos aspectos militares, as consequências econômicas e políticas desse confronto se espalham rapidamente pelo mundo. A segurança energética da Europa, por exemplo, continua vulnerável, com a ameaça constante de cortes no fornecimento de gás e petróleo russo, o que poderia desestabilizar economias inteiras. Embora países como Alemanha e França estejam correndo para diversificar suas fontes de energia, a dependência de insumos russos ainda pesa sobre o continente. Da mesma forma, o comércio global sente os efeitos do prolongamento da guerra, com bloqueios no Mar Negro, afetando exportações de grãos e fertilizantes, prejudicando principalmente economias emergentes na África e na Ásia, que dependem das importações ucranianas e russas para garantir sua segurança alimentar. Em resumo, o conflito na Ucrânia, longe de ser apenas uma guerra regional, já é um fator central de instabilidade global. Suas repercussões atingem não apenas a segurança imediata da Europa, mas também a política internacional, os mercados de energia, a segurança alimentar mundial e o equilíbrio militar entre as grandes potências. As decisões que forem tomadas por Moscou, Washington, Kiev e Bruxelas nos próximos dias e semanas serão cruciais para definir o curso da história contemporânea, podendo resultar em uma trégua incerta ou, no pior dos cenários, em um conflito armado de escala global. A possibilidade de uma escalada maior, com consequências irreversíveis, é neste momento um temor concreto.